Para Kierkegaard, o desespero é a doença mortal, a doença própria da personalidade humana e que a torna incapaz de realizar-se, enquanto a angústia se refere à relação do homem com o mundo. O desespero refere-se à relação do homem consigo mesmo, em que consiste propriamente o eu. Nessa relação, se o eu quiser ser ele mesmo, pois é finito, logo insuficiente a si mesmo, não chegará jamais ao equilíbrio e ao repouso. Segundo Kierkegaard, a vida humana não deve ser pensada no viés da lógica, porque a lógica não abre margem para a contradição, para o não necessário. Mas, segundo Kierkegaard, a existência humana deve ser pensada pelo viés da contingência, do não necessário, do que é, mas poderia não ser. Ou seja, a existência humana tem que ser pensada pelo viés da subjetividade, não pelo viés da objetividade. O desespero surge em Heidegger como a angústia do mundo, enquanto tal, uma vez que o fato de angustiar-se abre de maneira originária e direta o mundo como mundo, isto é, como decadência, que remete à presença para aquilo porque a angústia se angustia, para o seu próprio poder ser no mundo. Para Heidegger, o homem não é simplesmente dado como uma cadeira ou uma árvore. Ele existe, e existe na concepção mais profunda do termo, como possibilidade, como poder ser. Entretanto, essas possibilidades não são infinitas, porque o homem está lançado no mundo, inserido num contexto social, histórico e geográfico. O homem só existe no mundo e em relação com o mundo. Assim, o homem existe no que Heidegger chama de facticidade, o mundo do cotidiano, ou seja, na existência inautêntica, naquela existência baseada no outro, ou seja, como se tivesse sempre alguém ditando as regras da vida, as regras do jogo, como se tivesse sempre alguém me dando o caminho já pronto. Essa é a existência inautêntica. Neste mundo, vivemos com as nossas ocupações, cercado por entes que são tomados como utensílios, como instrumentos para determinadas finalidades. É na facticidade que sacrificamos o nosso eu, que declinamos, abstendo-nos do que há de mais essencial, o poder ser. Existimos assim no impessoal, de forma inautêntica. Entretanto, há outra possibilidade, a existência autêntica, e com ela surge a questão: como se dá o trânsito entre a existência inautêntica e a autêntica? Para responder à questão, temos que recorrer ao conceito de angústia. A angústia é o estranhar-se em relação ao mundo, um sentimento que não tem causa nos seres do mundo. Nada causa a angústia. Ela desvela-se no vazio, diferenciando-se assim do medo ou da tristeza. É na angústia que o homem singulariza-se. É nessa indeterminação absoluta que a parte angustiada do homem interpela a parte declinada, convocando-a a fazer escolhas. É na angústia que emerge o poder ser. O homem pode, com isso, ou recuar para a inautenticidade ou superá-la e, de fato, fazer suas escolhas.